Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Vereadores acolhem pedido de protetores de animais para criar CPI para investigar a SUBEM, Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura. Nós vamos estar acompanhando muito de perto, com, dureza mesmo, todos esses contratos. Já está em vigor a reforma trabalhista. E você, ainda tem dúvidas? O Câmara Rio Notícias esclarece o que muda com a nova lei. E o Vidigal recebe a 6ª edição da FLUP, a Festa Literária das Periferias. A favela sempre foi um pouco mais carente de cultura e a FLUP traz isso pra gente, com música, poesia, arte. A SUBEM, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura, pode ser alvo de uma CPI. Durante uma audiência pública na Câmara do Rio, os vereadores receberam pedidos de protetores de animais para que a SUBEM seja investigada. O programa Bicho Rio foi um dos temas centrais da audiência pública da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal. O programa foi criado há 17 anos para castrar cães e gatos na cidade do Rio de Janeiro. Protetores de animais e representantes de ONGs afirmam que no ano passado 46 mil animais foram castrados, mas que este ano houve uma queda de 30%. Eles também questionam a contratação de uma nova empresa para realizar esse serviço no município. A firma contratada, segundo nós, é contratada ilegalmente, uma vez que ela não passou por licitação, apesar da gestora estar há mais de 9 meses no cargo, e não possui qualquer histórico nesse tipo de atendimento, que é o atendimento veterinário. Já foram apresentadas representações no Tribunal de Contas do município e também no Ministério Público Estadual. A expectativa para esta audiência era ter a presença de Suzane Riso, subsecretária da Subsecretaria Municipal Especial de Promoção e Defesa dos Animais. A subsecretária, doutora Suzane Riso, informou que não estará presente por motivos de doença. O pedido de uma CPI para investigar a atuação da subsecretaria foi aceito pelos vereadores. A subsecretária vai ser convocada oficialmente pelos parlamentares. Nós vamos estar acompanhando muito de perto, com, dureza mesmo, todos esses contratos, vamos analisar, vamos a campo e nós estamos realmente bastante preocupados com o rumo que a subsecretaria está tomando. Durante a audiência foram feitas críticas à atual administração. Os parlamentares querem a criação de uma agenda de visitas às unidades de castração. Os abrigos estão superlotados, né? E através do controle populacional, que é a esterilização, que você evita o abandono de animais em logradouros públicos, né? Sendo descartado de qualquer maneira, o animal sentindo fome, sentindo frio, sendo atropelado, né? Adquirindo doenças. Então é de suma importância esse programa para que a cidade possa amenizar, né, esses animais abandonados na cidade do Rio de Janeiro. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Debate público discute formas de estímulo à comunicação comunitária e à mídia alternativa. Projeto de lei do vereador professor Rogério Rocal determina a contratação de jovens aprendizes por empresas que prestem serviços à prefeitura. Proposta do vereador Alexandre Esquerdo institui lições de primeiros socorros em todas as escolas do município. E por iniciativa do vereador professor Célio Luparelli, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao professor Luiz Felipe Lins. A situação da indústria naval do Rio foi tema de um debate na Câmara Municipal. O setor foi um dos mais atingidos pela crise na Petrobras e agora luta para voltar a crescer. O auditório da Câmara Municipal foi palco de um debate sobre os caminhos da indústria naval do Rio de Janeiro. Em meio à crise, o setor foi um dos mais afetados. O mediador foi o diretor da ANESP, a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Vinícius Barilli. O diretor do Sindicato Nacional da Construção e Reparação Naval, Sérgio Batti, lembrou que o primeiro estaleiro do Brasil foi o Mauá, aqui no Rio, e que a indústria naval viveu seus áureos tempos na
na década de 70, passando por maus momentos na de 90. Depois de uma década de estagnação no início dos anos 2000, a indústria naval estava em plena ascensão, mas a crise na Petrobras estragou tudo. O desafio agora é fazer com que o setor volte a crescer. A indústria naval do Rio de Janeiro está sendo castigada de uma forma gigantesca. Todo mundo trata muito da questão da falta de dinheiro do Estado, mas se a primeira indústria do Estado é petróleo e gás e a segunda indústria do Estado em matéria de importância e de atividade econômica é a indústria naval, e essas indústrias ficam paralisadas, se essas indústrias, no caso da naval, está entrando em estado falimentar, não tem como o Estado do Rio de Janeiro nem a cidade do Rio de Janeiro serem viáveis. Então, essa é uma discussão que a gente não vê sendo feita. Todas as discussões sobre combate à corrupção e coisas que têm acontecido aí estão deixando de lado justamente o que mantém o Estado funcionando, o que dá às pessoas a condição de ter acesso aos serviços públicos e até de manterem seus empregos. O representante da Secretaria Estadual da Casa Civil, Paulo Renato Marques, explicou que, diferentemente da indústria de automobilismo, que conseguiu respirar no meio da crise, a naval depende muito de políticas públicas nacionais e, portanto, o Rio de Janeiro fica de mãos atadas para fazer suas próprias legislações. A indústria naval é uma indústria carioca, né? Ela tem uma origem muito forte no estado do Rio de Janeiro. E hoje ela vive uma situação delicada e já teve no passado um momento muito bom. Então, a gente poder discutir a indústria naval como um dos pilares para o desenvolvimento econômico e a recuperação do Estado é sempre muito importante. Então, esse é um fórum que é interessante, que a gente possa levar para autoridades, para parlamentares, propostas, discussões de temas que sejam, enfim, para que a construção naval volte a ter o momento que já teve um dia. Já estão em vigor as novas regras da reforma trabalhista. São mais de 100 mudanças na relação entre as empresas e os trabalhadores. E você ainda tem alguma dúvida? A nossa reportagem ouviu um especialista para esclarecer o que muda com a nova lei trabalhista. Veja agora os principais pontos da entrevista com a juíza do trabalho, Cléia Couto, que também é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Férias. A gente tem hoje poder dividir as férias em até 2 vezes e agora, a partir daqui a 120 dias, né, contados da publicação da lei, elas vão poder ser divididas em 3 períodos. Um deles não vai poder ser inferior a 14 dias e outros 2 períodos não vão poder ser inferiores a 5 dias. Contrato de trabalho intermitente. Vem para atender a determinados segmentos, em especial o ramo de serviços ou alimentício, como, por exemplo, o ramo de restaurante, hoteleiro. Então, assim, o que é esse contrato intermitente? O contrato, vou logo explicar o que é o contrato, já que estou falando dele, vou explicar o que é. O contrato de trabalho intermitente é aquele em que o empregado é contratado para ganhar por hora. Contudo, ele não sabe, no início do mês, quantas vezes ele vai ser chamado. Então, ele não tem como se programar nem na sua vida pessoal, nem na sua vida financeira, porque ele não sabe quantas vezes será chamado e, portanto, ele não sabe quanto que ele vai ganhar no final do mês. Licença maternidade. Hoje, a gestante não pode trabalhar em local insalubre. O que muda? A insalubridade tem 3 níveis, mínimo, médio e máximo, né? Então, assim, com relação ao nível máximo, ao grau máximo de insalubridade, a gestante não vai poder trabalhar. Com relação ao mínimo e médio, ela vai poder trabalhar. Ela só vai se afastar se ela levar um atestado médico do médico da confiança dela dizendo que ela não pode trabalhar. E aí ela entra em licença maternidade. Carteira assinada. O trabalhador de carteira assinada normal, trabalha 30 dias no mês, recebe mensalmente, não vai ter nenhuma alteração, a não ser que seja por negociação coletiva, pela norma que for firmada com o seu sindicato, mas isso vai precisar de um ajuste até que isso aconteça. Rescisão contratual mútua. O empregado e o empregador, os dois querem romper o contrato, entram num comum acordo e aí o que o empregado não recebe? Ele recebe
meio aviso prévio, metade do aviso prévio, ele saca 80% do FGTS e ele recebe 50% da indenização compensatória do FGTS. Aquela multa dos 40%. Então, ele recebe a multa de 20% sobre o FGTS, ele recebe 50% do aviso prévio e ele saca 80% do FGTS. E recebe, normalmente, férias 13º proporcional. Regulamentação home office. Estava previsto na CLT desde 2011, mas essa lei nova ela vem regulamentar esse trabalho. Né? O que é o teletrabalho? É o trabalho remoto, o home office. O teletrabalhador está incluído na exceção do artigo 62 da CLT. Ele não tem direito a horas extras e ele recebe por produção. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa pessoa trabalhar muito mais horas no dia do que um trabalhador comum. Dica para o trabalhador. As pessoas têm que se sindicalizar, fortalecer o seu sindicato, porque, a nosso ver, o sindicato é o caminho e nós achamos que a Justiça do Trabalho vai ficar cada vez mais necessária para o trabalhador e para o empregador também, que deve, inclusive, também procurar o seu sindicato, também se sindicalizar, também procurar informações sobre as novas regras, a nova legislação, evitando, assim, que o empregado dele tenha necessidade de ir à Justiça do Trabalho. A Câmara Municipal realizará essa semana diversas atividades, entre elas audiência pública sobre turismo nas comunidades carentes, debates públicos e reuniões para discutir as questões da previdência no município e o transporte público. Terça-feira, dia 14 de novembro, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o processo licitatório de 2010 que gerou a concessão de transporte público no município do Rio de Janeiro para apurar o valor das tarifas cobradas da população, os critérios de reajuste e o bilhete único. Terça-feira, dia 14, reunião visando a implantação do projeto e-social da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quinta-feira, dia 16 de novembro, audiência pública com a finalidade de debater assuntos relacionados com o turismo nas comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Também na quinta, dia 16, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar e apurar a gestão do Fundo Especial de Previdência do município do Rio de Janeiro, FUNPREV, para a leitura do relatório final. Sexta-feira, dia 17 de novembro, debate público Novembro Negro. E o Vidigal recebe até essa quarta-feira a 6ª edição da Festa Literária das Periferias. Hoje estão previstos debates com escritores e apresentações de poetas. O objetivo da FLUP é formar novos leitores e autores nas periferias das grandes cidades. Uma revoada de balões com textos do ator Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, homenageado da FLUP, marcou o início da Festa Literária das Periferias. Em 5 anos de edições, a Festa Literária se consolidou na agenda da cidade do Rio de Janeiro como um festival que reúne artistas e escritores do mundo inteiro para debater, experimentar, produzir e ampliar o poder da leitura. Yolanda, costureira, Lindaci, empregada doméstica e Mary Onírica, dona de casa. 3 histórias de vida diferentes, mas com um ponto em comum. Todas descobriram a poesia através da FLUP. Os sons mais ouvidos são os estampidos, balas ao vento. Em curto espaço de tempo, vidas são levadas e seus entes queridos são arrancadas. Perdidas? Não, destino certo. Nós participamos de vários eventos, vários encontros, e cada encontro era numa periferia diferente. E nesses encontros nós tivemos oficinas, palestras, então isso só enriqueceu o meu vocabulário e me ajudou muito na escrita, E assim, estou aprendendo a escrever, porque eu ainda não sei escrever, mas estou aprendendo. E participei do primeiro livro, que são 43 novos autores,
E venho de lá, desde 2012 até hoje, eu participo em todas as coletâneas da FLUP. Quando a FLUP começou, eu estava indo para o trabalho, quando eu escutei a reportagem que a FLUP, Festa Literária, estava selecionando poetas e escritores. Eu nem era poeta, nem era escritores. Era uma pessoa que mal sabia ler. Graças a Deus, hoje eu sou uma poeta. A escrita, a poesia, tudo me faz, assim, eu me sentir viva. E na FLUP, a poesia está até no brigadeiro. Puxa uma poesia. Vou puxar. Aleatória, tá? O amor amansa pela constância. O evento, realizado no galpão da ONG Horizonte, apresenta uma série de atividades. Além de várias performances e leituras de textos, participam da FLUP mais de 40 escritores nacionais e estrangeiros para discutir temas relacionados ao racismo, às redes sociais e questões de gênero. A gente vai ter, né, a discussão da questão racial, a questão de gênero, né, com Sam Boursier, na quarta-feira. Tem um dos maiores nomes da poesia oral do mundo, que é o Saul Williams, que é uma honra. A FLUP trabalhou muito para trazê-lo, né, uma tentativa que a gente faz há vários anos, e eu acho que a nossa programação ela tem essa característica de compartilhar conhecimentos importantes, interessantes, contemporâneos e se alinhar, né, com as discussões mais palpitantes do momento. A Festa Literária das Periferias traz muitas informações, cultura, debates e a troca de conhecimentos entre as mais diversas pessoas. E um detalhe importante da FLUP é que ela não se restringe apenas aos 6 dias do evento. Realizada a cada ano em uma favela diferente do Rio, a FLUP sempre traz um novo olhar para o mundo e para os moradores das comunidades. A FLUP é importante para a gente, não só para nós, mas para todas as favelas do Rio de Janeiro, porque a favela sempre foi um pouco mais carente de cultura e a FLUP traz isso para a gente, com música, poesia, arte, artesanato, que a gente trouxe hoje nós no Morro. E a gente já está há 3 anos. Há 3 anos atrás foi no Morro da Babilônia, ano passado na Cidade de Deus, e esse ano a gente foi felizardo de ser aqui na nossa casa, né? É um espaço de diálogo que vai fomentar a cultura, a literatura e a memória e identidade. Tenho tudo, guardo sempre. Vem o tempo, leva tudo. Nada fica, mas a vida é ingrata. Talvez seja eu a mais ingrata. Gosto do meu tudo, me apego com carinho. Assim é o tempo que passa, a velhice que chega, trazendo na alma a juventude perdida que um dia não amei nem zelei. Hoje eu gosto do meu tudo e me apego com carinho. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.